Fala, meu povo! Mais um vídeo sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why. Lembrando que eu ainda não terminei de assistir a série. Eu tô no 9º episódio, eu acabei de assistir o 9º episódio da terceira temporada. Eu já fiz um vídeo aqui no canal das minhas primeiras impressões sobre a temporada, depois de assistir os 2 primeiros episódios. E agora eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de contação de história de 13 Reasons Why, depois de assistir 9 episódios da terceira temporada. Eu sei que tem uma galera detestando essa temporada, principalmente a reta final da história, ou seja, eu acho que eu vou começar a ver um pouquinho do que vocês estão falando agora, quando eu passar do 10º episódio. Estou muito curiosa para saber o que acontece e por que tem tanta gente detestando. Pessoas que gostavam estão reclamando da série e da forma que a história aconteceu. Então, estou curiosa para saber o que acontece. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse primeiro vídeo sobre a terceira temporada, o link da playlist de 13 Reasons Why também. E caso você precise de ajuda ou conheça alguém que precise de ajuda com qualquer subtema de 13 Reasons Why, como depressão, suicídio, ansiedade, qualquer transtorno psicológico, tem 3 links aqui na descrição de instituições que auxiliam pessoas de forma anônima a não perder a própria vida, a não passar por crises sozinhos, a conversar, a se abrir, a obter ajuda. Procure ajuda sempre, os links estão aqui na descrição, sua vida vale muito, lembra sempre disso. Bom, eu tenho analisado um pouquinho da estrutura de contação de história de 13 Reasons Why. A primeira temporada me impactou muito, eu não conhecia a história de Hannah Baker antes de assistir a série, e eu fiquei muito impactada com a forma que a série, ou a literatura, né, o livro, trazia a história dessa menina que cometeu suicídio, trazendo 13 porquês, nomeando esses 13 porquês e entregando pra gente a cada episódio uma fita, um porquê, uma pessoa, e como essa pessoa afetou a vida dela. Na segunda temporada, isso era uma dúvida pra mim, de como eles fariam, e eles trouxeram como narrador o Clay, que tinha que desvendar esses mesmos 13 porquês. Por conta do julgamento e tudo mais, tiveram desdobramentos diferenciados ali da mesma história. Então era o ponto de vista da outra galera e não da Hannah, já que a primeira temporada tinha sido ela o tempo inteiro falando as coisas que ela tinha visto e vivido e tudo mais. E aí, quando terminou a segunda temporada, bem amarrada, eu pensei, cara, como que eles vão fazer na terceira? Eles estão usando exatamente a mesma fórmula investigativa de desdobrar um personagem de 13 Reasons Why a cada episódio. O que está sendo interessante agora nessa terceira temporada para mim é que eles estão trazendo um objetivo, que é descobrir quem matou o Bryce Walker, e aí todo mundo que teoricamente era envolvido com a Hannah, toda a mesma galera ali que passou pelos mesmos problemas desde sempre, tá passando uma moto, vocês estão ouvindo? Que bom! Essa galera, eles também têm desdobramentos contra o Bryce, porque todos eles acharam claro desde o início que o crime que o Bryce cometeu contra a Hannah e contra a Jessica era infinitamente superior a todas as outras coisas que foram feitas ali. Então, o Bryce já começa morto nessa temporada, e aí a cada episódio vem sendo desvendado uma pista que leva até uma dessas pessoas, e aí com desdobramento de conversa ali você descobre que não, essa pessoa não matou o Bryce, ela só passou por algo ali que tinha uma conexão com o Bryce e tudo mais. Enfim, é a mesma estrutura de contação de história. E aí eu fiquei pensando, cara, tem que ter um motivo para essa contação de história acontecer sempre igual em 13 Reasons Why. E aí me veio um estalo, e foi por isso que eu vim gravar o vídeo com vocês. Na vida, a gente, todo mundo, a gente age o tempo inteiro com pré-julgamentos. A série 13 Reasons Why, ela recebe também muitos pré-julgamentos de todo mundo. E quando você vê, por exemplo, uma pessoa na rua, vamos pensar no básico, assim, que todo mundo que mora num grande centro urbano vê. Você vê um morador de rua usando drogas à plena luz do dia, no meio da rua. Você olha e você não se interessa pela história dele, você não sente pena dele, na maioria das vezes. Você olha e fala assim, nossa, estragou a própria vida. A gente não sabe. É isso que eu quero dizer. 13 Reasons Why traz histórias de pessoas que, primeiro, a gente vê a evidência
que acusa essa pessoa de ser uma pessoa que comete bullying, de ser um vilão, de ser uma pessoa descontrolada, de ser uma pessoa estressada, ansiosa, ciumenta. A gente tem muitos indícios negativos ali de pré-julgamentos dentro da própria história de todos os personagens. E aí, quando você... E, cara, é muito simples a solução da série. Porque ela coloca simplesmente uma pessoa investigando que vai até essa pessoa que é uma das evidências do episódio e fala: eu achei isso daqui. O que aconteceu? E aí a pessoa conta a versão dela da história e automaticamente essa pessoa não é mais um dos culpados. Não é mais um dos possíveis suspeitos de ter matado o Bryce Walker. E aí eu fiquei pensando, cara, isso é fantástico. E a gente tá perdendo uma grande oportunidade na vida de perguntar antes de afirmar sempre. Isso evita tanta coisa. Essa história inteira é sobre isso. Se a Hannah tivesse conversado lá no começo, se a Hannah tivesse falado, se ela tivesse pedido ajuda, se ela tivesse denunciado, se ela tivesse sido ouvida nas vezes que ela tentou conversar, só que tá todo mundo o tempo inteiro preocupado com o próprio umbigo, com os próprios problemas, com as próprias histórias. O Clay é um personagem que nessa terceira temporada ele começa muito interessado em descobrir e em ajudar. E aí depois ele se perde nos próprios problemas dele e ele para de ajudar. Um exemplo disso é o Tyler. Ele percebe que em vários momentos o Tyler saiu da linha na história porque ele, que era o responsável por ajudar o Tyler, porque ele se colocou nessa posição, parou de ajudar. Porque ele parou de prestar atenção. A gente vê cenas, inclusive, do Tyler indo conversar com ele e ele não dando atenção, porque ele estava muito preocupado com ele mesmo e com as histórias dele, com os problemas dele. E aí são sempre dois lados nessa história. Sempre que alguém vier te procurar para pedir ajuda, não tem como você saber que é o momento que vai definir o destino daquela pessoa. Sabe? A Hannah procurou ajuda na primeira temporada de diversas formas. E ninguém sabia que eram as últimas chances que ela estava dando para continuar a vida. Para continuar viva. Não dava para saber. Ela não era transparente assim. Ela não falava assim, olha, eu tô te fazendo essa pergunta porque dependendo da resposta, eu vou ali cometer suicídio. Não existe esse diálogo. Da mesma forma do Tyler. Não existia esse diálogo. Do tipo, olha, se você não me ouvir agora, se você não me der atenção agora, eu posso sair daqui e cometer uma loucura. Eu posso matar todo mundo da escola. Não tem como você saber. As pessoas não falam desse jeito. A gente precisa, primeiro, procurar ajuda nos lugares certos. E eu acho que essa é uma boa lição que a série traz pra gente. Existem pessoas especializadas nisso. Existem instituições, organizações, profissionais, gratuitos e pagos, que são 100% dedicados em salvar vidas, em ajudar, em te ouvir, em te aconselhar, em traçar novos caminhos para você. E eu acho que a gente, às vezes, procura ajuda no lugar errado, sabe? A gente acha que todo mundo está disponível pra gente. A gente, às vezes, tenta se disponibilizar para todo mundo, mas aí não dá conta. Porque somos todos seres humanos, né? Eu acho que a série traz muito essa lição. Eu entendo algumas questões, principalmente sobre a protagonista dessa terceira temporada, saindo um pouquinho desse estalo que eu tive do sentido da contação da história. A protagonista, ela me incomoda um pouco também, eu já vi que incomoda algumas pessoas. Depois que terminar a terceira temporada, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história em si e os personagens, mas eu não queria perder a oportunidade de vir aqui discutir com vocês alguns assuntos que eu tenho visto que são muito importantes e muito relevantes. O Tyler, por exemplo, ele deu indícios em diversos momentos físicos de que ele estava com algum problema. E ninguém percebeu. As pessoas passaram meses com ele e ninguém percebeu. No momento que aquele conselheiro estudantil foi lá, ele precisou de 10 minutos de olhos treinados para descobrir que ele tinha algum problema. E ele falou para o Clay. O Clay perguntou exatamente a coisa certa a ser perguntada e ele desabafou. É o olhar clínico. Por isso que é tão importante a gente procurar ajuda no lugar certo. Por isso que é tão importante a gente sentar na cadeirinha certa, sabe? É pesquisar na internet como fazer terapia gratuita, como que eu posso fazer aconselhamento, preciso de ajuda, procura na internet.
Como eu falei, aqui na descrição tem 3 links de organizações que podem te ajudar muito. E sobrecarregue menos as pessoas que você conhece quando elas não estão te dando tanta atenção assim. Não pensa que você é inferior na vida porque você não está recebendo a atenção dessas pessoas. Pensa que elas não são preparadas para te ajudar. Elas não têm uma força psicológica, uma força física. Elas não têm conhecimento técnico do ser humano, do psicológico do ser humano. E por isso elas são despreparadas. Não é que elas sejam menos suas amigas, ou menos sua esposa, ou menos seu marido, ou menos seus pais. Eles só não são preparados para te ouvir e te enxergar além do amor que eles sentem por você. Eles não têm olhar clínico, eles não têm olhar terapêutico. Valorize os profissionais de saúde mental, valorize todos os profissionais que estão aí, ano após ano, lutando para trazer um pouquinho mais de sanidade para a nossa sociedade, porque é importante. E lembre-se sempre, existe terapia gratuita. Procure, não desista de você nem da sua vida. Seja uma pessoa mais forte para viver na sociedade que existe. Ela está aqui, todo mundo tem os mesmos problemas, mas infelizmente nem todo mundo consegue lidar com os mesmos problemas da mesma forma. Vamos nos ajudar, gente. 30 Reasons Why não é uma série que vem para lacrar, não é uma série que vem para chocar, não é uma série que tá a fim de transformar a vida de quem já foi traumatizado. Ela tá tentando transformar a vida de quem vive em segredo, de quem não consegue se abrir, de quem não consegue se curar de um trauma, de quem não consegue... Eu falei que não foi traumatizado, tipo, que foi traumatizado, mas já superou, sabe? É para pessoas que realmente ainda não conseguiram e que ainda convivem com uma dor muito grande que não sabe o que fazer. Ou para pessoas que possam vir a ser traumatizadas. Enfim, procurem ajuda, de verdade. Eu me senti na obrigação de vir aqui falar com isso depois do 9º episódio, porque é muito transparente o que a série está fazendo ali. Independente da narrativa ficcional que precisa existir porque é uma série de ficção, ainda assim, existe uma realidade bem maior do que quem matou Bryce Walker. Teoricamente, isso nem importa tanto. O que importa é o que a gente faz com as lições que a série dá pra gente. Comenta aqui embaixo o que você achou da 3ª temporada de 30 Reasons Why. Calma que eu tô chegando no final e já já a gente conversa sobre quem matou Bryce Walker. Beijo e até a próxima. Tchau!